uma vergonha. E nós já falamos aqui, porque o Clériston Cunha, ele faleceu na segunda-feira, e nós discutíamos aqui qual a responsabilidade jurídica do ministro Alexandre de Moraes. E eu trouxe aqui os elementos de responsabilidade jurídica penal e civil. E também, claro, do direito administrativo. Então, são 3 responsabilidades: a penal, criminal, a civil e a administrativa. A penal, criminal, nós vamos para o Código Penal, Código Criminal. O artigo 135 fala da omissão de socorro. E existe um enquadramento para o agente público que, podendo ter tomado providências, não o fez. Também o artigo 136, ele fala da consequência da morte de alguém, estando esse alguém sob custódia de autoridades. Aí muita gente me fala, Pavinato, mas tem que escolher um ou outro, porque senão há uma condenação em repetição. E a teoria do direito penal, ela fala que esse é um concurso formal de crimes, você tem que aplicar um ou outro. Mas eu falo, eu sei, eu conheço a teoria, mas eu estou me baseando pela jurisprudência do próprio STF. Porque quando ele condena uma pessoa ao mesmo tempo por golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito, ele está admitindo esse concurso. Ele não está escolhendo um ou outro. Não. Porque quem vai dar um golpe de Estado necessariamente está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Mas quem atenta contra o Estado Democrático de Direito nem sempre comete um golpe de Estado. Mas eles estão aplicando os dois. Então, pelos parâmetros do próprio STF, do próprio ministro Alexandre de Moraes, eu estou somando o artigo 135 e o artigo 136 do Código Penal. E estou aplicando a eles a penalidade maior. Porque o artigo 61 do Código Penal fala dos agravantes, e existem 3 agravantes. E aí tem o crime de abuso de autoridade, do artigo 9º. Porque é crime o juiz que, devendo colocar em liberdade ou em liberdade provisória o réu, devendo fazê-lo, não o faz, e existiu o parecer do PGR e ele não fez, e somando essas 3 penas, dá 17 anos e 6 meses de cadeia. Então, se isso fosse um país sério, eu não quero dizer que o ministro Alexandre pegaria 17 anos e 6 meses de cadeia, mas ele seria processado criminalmente e as penas poderiam chegar a 17 anos e 6 meses de cadeia, penas semelhantes à que ele impingiu, né, aos primeiros julgados do 8 de janeiro. E aí a coisa fica... E depois tem a responsabilidade civil, que é pagar danos morais à família do falecido, pela perda do ente querido, e depois também pagar uma pensão mensal à mulher e às filhas que ele deixou, pelo cálculo da provável expectativa de vida dele. Mas isso vai ficar para o Tribunal de Nuremberg, né? Isso vai ficar para o Tribunal Porque de Marte. pela lei, pelo modelo judiciário, pela juristocracia de agora, provavelmente nada acontecerá, né? Nada acontecerá. E é o que eu falei aqui. Quem tem o poder de fazer essa denúncia contra o Alexandre é a Procuradoria-Geral da República. É a Procuradoria-Geral da República. E ela vai fazer? Fica um ponto de interrogação. E aí vem uma outra questão, porque no processo criminal comum, quando o Ministério Público, e o PGR é o órgão de chefia do Ministério Público praticamente, Ministério Público Federal. Se o Ministério Público Federal não oferece a denúncia, dá-se o direito ao privado, ao prejudicado, aos familiares da vítima ou à própria vítima, de ingressarem com uma ação privada, porque o Ministério Público sentou em cima e prevaricou. Mas aí diz o seguinte:
Tem uma jurisprudência do STF que diz que, nos casos de competência originária do STF, quando a PGR só pode fazer a denúncia, não cabe a substituição Dela, né, da ação do PGR pela ação do do privado. privado. Mas aí tem um detalhe, tem dois detalhes, aliás. Primeiro, que essa questão da competência, ela está errada. Essas pessoas não poderiam, o Clériston não poderia estar preso a mando do ministro Alexandre, porque ele não tem foro especial por prerrogativa Esse de já é o função problema e originário. nenhum outro denunciado tem. O ministro Alexandre diz, tem investigados com foro especial, foro privilegiado. Mas não vale, porque a súmula do STF diz que tem que ser denunciado e não investigado. E um outro ponto é, a jurisprudência do STF, que diz que não cabe a substituição da ação pelo Ministério Público pela ação privada, no caso do Ministério Público não fazer nada, essa jurisprudência ela diz duas coisas. Que não cabe a substituição e que também não cabe nas ações em que atua a PGR e que estão em curso no STF, não cabe a aceitação de assistente de acusação. Ou seja, a vítima, ela não pode, como nas outras instâncias, indicar um assistente de acusação. E o que aconteceu no caso de Roma? O Toffoli admitiu a família do Alexandre de Moraes como assistente de acusação. Mas isso é uma exceção. É uma pessoa poderosa, Então nós estamos né? falando do quê? De um estado de exceção? De uma gestão de exceção do judiciário, é isso? Né? Parece, né? É um judiciário de exceção? Porque se pode, então, ter o assistente de acusação, também pode ter a substituição. De maneira que a família do Clériston também poderia ingressar com essa denúncia, pedindo a condenação do ministro Alexandre com base nos artigos 135, 136, cumulados com o 61 do Código Penal, mais o artigo 9º da Lei 13.829 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que pode chegar a 17 anos e 6 meses mais multa, e na mesma ação pedir a pensão que dure ao longo da expectativa de vida do falecido para a mulher e as filhas e os danos morais pela perda do ente querido. Então, se o assistente de acusação já foi admitido no STF, ainda mais a favor do ministro Alexandre, para mim é claro, a não ser que sejamos um estado de exceção, é muito claro que a família do Clériston pode ingressar se o PGR não fizer nada. E o detalhe que apareceu hoje é o seguinte: a Defensoria Pública do Distrito Federal falou que ele começou ou seja, de janeiro a agosto, ele estava indo direto para consulta médica dentro da penitenciária. De janeiro a agosto, ele era carregado para os banhos de sol, porque ele não conseguia andar. E quando ele teve esse mal súbito na segunda-feira, quando ele morreu, foi pedido socorro. Não tinha na Papuda desfibrilador, não tinha na Papuda cilindro de oxigênio, não tinha na Papuda uma equipe que só demorou 40 minutos para chegar. A Papuda é uma prisão medieval que você está falando aí, essa tal de Papuda? A prisão da Idade Média, gerida pelo Torquemada, ou estou enganado? Não, ela é gerida pelo Luiz Inácio. Pela turma de Brasília. Pela turma de Brasília. Aí, além da responsabilidade do ministro, vem aí a responsabilidade pelo ministro que cuida do sistema penitenciário brasileiro. E a Papuda é federal ou é estadual? Papuda é estadual, é Estadual? governo do Distrito Federal. É? Sim. Então não é do Luiz Inácio, é do Ibanez. Do Ibanez. Do Ibanez. Tem também a responsabilidade do Ibanez. Olha que coisa.
Isso foi publicado hoje. Mas isso não é 40 isso é minutos. irresponsabilidade, né? Agora, veja como é que é isso. O Conselho Nacional de Justiça, em várias manifestações, o Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Há várias gestões do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ tem se manifestado em defesa da melhoria do sistema penitenciário. Inclusive, houve uma reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Pois é. em que foi dado a ele um prazo para que apresentasse uma solução para o problema penitenciário do Brasil, que é grave, que é sério. Nosso tratamento penitenciário aqui é medieval, sem dúvida. Desrespeita os direitos humanos. Isso que o Pavinato acabou de narrar aqui, isso, na descrição, chama-se tortura. Tortura. Ou tem outro nome? Não, é tortura. E tortura, parece, né? É crime hediondo e inafiançável. Não é isso? Mas parece que crime hediondo e inafiançável no Brasil é só de opinião. Ah, Matar pode, traficar pode, ser pedófilo e estuprar criança pode. Sequestrar também. Não dá maior problema. Agora, lançar opinião